Vamos para mais uma aula de botânica em mais um vídeo aula, ok? E dessa vez a gente vai falar um assunto bastante diferente, porque, sei lá, eu já estou meio cansado de falar só em morfologia vegetal. A morfologia vegetal é muito importante, mais importante que a sistemática. A sistemática é uma coisa legal, fala de família, de plantas, gimnosperma, angiosperma, não é? As classes, as liliopsida, e vai, as magniliopsida, e, enfim, é classe, gênero, espécie, é super legal. A sistemática, também chamada de taxonomia, ok? Mas a base, para mim, a base fundamental da botânica é entender a morfologia. Não adianta você ler sobre uma família botânica, as rubiáceas. Fala que ela tem folhas, flores gamopétalas, folhas opostas, ovário ínfero. E o que adianta você ler isso se você não sabe o que é uma flor gamopétala, um ovário ínfero, o que são folhas opostas? Daí a necessidade em primeiro lugar, entender a morfologia. É um número. Quando me falam assim, qual é o livro mais importante, Gerdaf, de botânica? Eu falo, estuda morfologia. Se você está na faculdade, você vai estudar outras coisas, histologia, né? A genética, mas fora disso, estuda morfologia, para você conhecer um vegetal a fundo. Folha, flor, ovário, óvulo, tronco, raiz, e vai. Isso é a morfologia. A descrição da forma, né? Morfos, forma, e logos, tratado da forma, de como você enxerga no mundo uma planta. É isso que é a morfologia. Com seus detalhes pequenos, a visão macroscópica, e essa que é a morfologia. Pois bem, então nós vamos falar um pouco hoje de um assunto bem diferente para descansar um pouco essa coisa de morfologia. Vamos falar um pouco de pronúncia, a pronúncia dos nomes botânicos, que é escrito em latim, não é? Por que foi? O latim foi escolhido pelo seguinte, para não puxar saco de nenhuma língua. É uma língua morta, com muita coisa do grego, porque para o romano culto, o grego era o máximo. Então todo botânico tinha que saber grego, o grego helênico, o grego antigo, né? De muito antes de Roma. Então ele era a língua máxima. Então muita coisa do latim está no grego. Só que quando passa para a botânica, a coisa já vem meio que latinizada, certo? Passa do grego de uma forma latinizada. O K é transformado em C, etc, etc, etc. Não está aqui nenhum professor, nada, e coisa de língua morta, coisa de filólogo, de estudioso, de linguista. É complicadíssimo saber como é que um grego pronunciava uma palavra de uma língua de 3.000 anos atrás, certo? Então, eu vou passar o que eu sei e o que me ensinaram durante esse tempo que a gente vem estudando botânica. Então, é uma pronúncia básica, como qualquer outra pronúncia legal de qualquer outro idioma da modernidade, né? Tanto das línguas latinas, como de outros troncos de língua que a gente tem. Chinês, né? O germânico, né? Também tem as línguas russas, as línguas da Índia, das etnias aqui da América do Sul, os nossos indígenas, enfim, né? Milhares de línguas. A gente tem a sorte de ter escolhido o latim, porque o português é derivado é uma língua nova, vinda do latim, então a gente tem uma certa facilidade de entender a nomenclatura botânica, a nomenclatura binominal científica, porque muito mais do que, por exemplo, um botânico chinês. Ele vai pegar esse monte de nome latino e o cara vai ter que estudar latim para entender, ou
para entender o que ele está falando lá. Porque a nomenclatura científica em latim é mundial, é o código, é um código de barras, ok? O que está escrito aqui numa planta, é o nome científico de uma planta no Brasil, está no mundo inteiro, para não ter problema de dúvidas, de nomenclatura de nome popular, etc. e tal. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre a pronúncia. Olha, já foi 5 minutos. Vamos dividir esse vídeo, acho que em outras partes, ok? Porque é um assunto gostoso, mas também não é assim, tão facinho. Vamos lá? Olha aqui. Latim na botânica. Toda língua tem o seu tipo de pronúncia, não tem? Concorda? Escreve de um jeito, se pronuncia do outro. Por exemplo, fac, em inglês, se pronuncia fake. Chapéu, em francês, chapéu, pronuncia chapeau. Deutsche, em alemão, a pronúncia Deutsche, certo? O latim, mesma coisa, escreve de um jeito e algumas coisas não escreve de outra maneira, certo? Pronuncia-se de outra maneira. Você não pode ler um nome botânico ao pé da letra, do jeito que você tá enxergando. Fica feio, fica um latim caipira. Então vamos dar uma base, só uma base, uma basezinha, um baseado, para a gente fazer mais bonito, certo? Então, no latim, é praticamente as mesmas letras, certo? A, E, I, eu botei o Y porque é o mesmo som do I, ou U, são as vogais. As consoantes, estou virando aqui, viu, pessoal? Ó, também, B, C, D, F, G. No latim antigo, acho que não existiam essas duas letras, se não me engano, G, E. L, M, N, O, P, também não tinha o P, o Q, R, S, daqui o W aparece mais em nomenclatura quando é estrangeira, o latim estrangeiro, o Y, o W, sabe? Algumas plantas que começam, nome científico com W. Wistéria, por exemplo, né? Acho que é com W, Wistéria, a glicínia. Então, agora a coisa começa a pegar, não é aqui, a coisa começa a pegar quando começa a encontrar vogais com vogais e consoantes com consoantes. Encontros de vogais e consoantes. Então vamos lá. Primeiro passo, o tal dos ditongos. Tem os ditongos, ok? O encontro de duas vocais de vogais vogais, é um ditongo. Nós temos aqui o ditongo AE, que na nomenclatura clássica e alguns teclados, essa aqui é a forma assim, sabe vendo, juntinha, é escrito assim. Eu, por exemplo, tenho no meu teclado Samsung essa forma aqui tradicional do ditongo latino AE e OE. AE e também OE, ok? Quando acontece o AE, é um som bem aberto. AE equivale a E. Em latim tem E e E, certo? E, bem aberto. E, normal, elefante, escorbuto. E E, um E fechadinho. Então, olha, agora vamos passar aos exemplos. Ditongo AE. Ésculos. Ésculos. Peônia. Peônia. Lélia. Não me vão falar Laélia, hein?
É muito caipira falar Laélia. Agora você já sabe, é Lélia. É um nome que vem de uma família, não sabe direito a origem desse Lélia. Teve uma atriz chamada Lélia Abramo, uma puta atriz do cinema nacional, porreta. Lélia. O OE é bem fechadinho, OE. Okay? Na prática, a gente não vai ficar falando desse jeito, né, pessoal? Mas é bom saber, entendeu? É isso. É aquele OE fechadinho de Goethe, né? Sabe o poeta alemão Wolfgang Goethe? Goethe. É esse som. Goethe. Olha aqui. Selogine. Nome de origem grega. Euclides, nome de origem grega. Sassuela. Esse nome Sassuela, ele tá mal formado, porque ele misturou latim com grego. Para ser Sassuela, teria que ter um K aqui. Porque o coi é a mesma coisa que se. Coi igual a se. Entende? Então aconteceu então Sassuela, ok? Não é sacoila, não. Pode esquecer. Vem de sacos e selon, que é oco. Selon. Certo? Não é sacoila. Pode falar sacoila, mas a raiz é Sassuela. Agora nós vamos começar com os encontros de consoantes. E como deu 12 minutos, nós vamos interromper e passar para um próximo vídeo, o vídeo número 2. Me aguardem, que vai ser pauleira. Até mais.